terceiro com C, Teguk Samjan. Chegou? Kenen. 준비. 시작. Kuma. Prepara para fazer as costas. Show. 준비. 시작. Kuma. Pode retornar. Bom, é um curso que começa a apresentar mais novidades. Se entre o primeiro e o segundo a gente praticamente não tem técnicas novas, a gente tem apenas o acréscimo do soco alto, agora a gente começa a ter defesa de mão aberta, funcional patamaki, o ataque de mão aberta, funcional mok tigi, os socos duplos do bom de ergui e a base do Ichikubi. Tá? Então, quando a gente chegar nesses movimentos, a gente vai dar mais ênfase aos detalhes. Tá? Então, vamos lá. Chumbi. Primeiro movimento, novamente, é igual. Apsaguirem aqui. Eight. E aqui já tem um ponto crítico pela questão de dificuldade dos alunos entenderem. Tá? Então, assim, ela está executando uma defesa com a mão esquerda. O soco que vai acontecer depois, ele é com a direita, com a mão oposta. Então, se eu estou executando a defesa com a esquerda, nesse momento, vou chutar, preparar a mesma mão esquerda e começar o do bom de ergui, que são 2 socos, com a mão direita. Vamos lá, atenção, chutou 2 socos. 8. Volta lá, Maiara. Retornou. Pode fazer um tempo rápido agora. Reparem no tempo desses 2 socos. A extensão do primeiro soco acontece por inteira, mas o outro soco é imediato. Outra coisa que é importante é a amplitude. É como se eu fosse socar o mesmo ponto as 2 vezes. E para isso, a minha pelve tem que girar um pouco. Se eu posicionar a pelve para o primeiro soco e socar daqui mesmo, eu não vou ter o alcance. Então a pelve vai trabalhar de maneira rápida e ampla também. Vamos lá, atenção. 8. Muito bem. Aquele mesmo giro vai empurrar o chão em Yakubi e eu vou virar mais ou menos 180 graus para o ápice aqui. Então o calcanhar de trás não pode sair do chão. Empurra o chão com força. 8. E no final, aí sim, o calcanhar tem que sair do chão para eu poder fazer o giro no aptitude. Mais uma vez, o aptitude aqui do bom de ergui. 8. E agora o primeiro ataque de mão aberta. Então, novamente, assim como o soco deve manter o alinhamento, as técnicas de mão aberta também. Eu não posso ter quebra. Né? A exceção é batonção aqui. Mas, no geral, todo movimento de mão aberta eu vou buscar um alinhamento completo da minha mão com o antebraço. Então, ela vai fazer a preparação, o ataque com o braço completamente estendido no topo do pescoço e a mão firme. Para a mão ficar firme, eu aperto os dedos, como se eu quisesse esmagar o dedo médio. O dedão também, o polegar próximo aqui da mão. Vamos lá, atenção. 8. É isso, movimento amplo. Repare que todo movimento em barô, todo movimento que eu ataco com a mão oposta, a minha pelve tem que entrar mais. Então, boa amplitude, movimento bem amplo para frente. A pelve já está praticamente na posição da preparação, então não vou ter giro para preparar. É só eu elevar a mão e executar o próximo. 8.
Vou transferir de Apsagi para Duitkubi. A transferência vai acontecer de maneira suave, vai acontecer o primeiro rançonal Pakama aqui. A mão começa a preparação próxima da pelve, sobe próximo do ombro, passa na frente do rosto e defende. Tá? Então, o movimento nesse arco, mas com a preparação iniciando suave e a execução rápida. Tá? Eu vejo muita gente colocando isso lento até o final, isso é um erro. Tá? O movimento é suave no começo, firme no final. Isso. Uma transferência de peso importante aqui agora. Primeiro, deixa eu pontuar do Duitkubi. Duitkubi, às vezes a gente fala do tamanho da base, é o que está na literatura. Mas é importante que a base esteja harmônica. Tá? Mas se eu também não tenho a menor noção do que é o tamanho da base, isso fica difícil. Então, o Duitkubi é uma base que tem 3 pés de comprimento, contando com esse pé, com esse calcanhar, então eu conto aqui atrás. 1, 2, 3. E o alinhamento são os calcanhares tocando a mesma linha, mas não um pé na frente do outro. Tá? Então aqui, 1, 2, 3 pés. Se eu estou nessa medida e eu transfiro para Apkubi, eu vou avançar o pé da frente um pé e o pé de trás vai girar meio pé, o que vai dar 4 pés e meio de comprimento. Eu bato justamente o que está descrito na literatura. Ângulo do joelho de trás, mais ou menos 120 graus. Esse pé completamente para frente, para o lado, no caso, e o outro completamente para frente, formando um ângulo de 90 graus. Vai transferir, o pé desloca para frente e também é uma transferência do peso. Atenção. Isso. Volta lá, Mayara. Repara como o pé já não está alinhado. Fica de frente, Mayara, por favor, rapidinho. Repara que os calcanhares da Mayara, eles não estão na mesma linha. Como se eles tocassem a mesma linha, mas eles têm um pequeno afastamento. Então já existe um afastamento. Quando ela faz Apkubi, esse pé só vai para frente, não vai para o lado. Então esse é o padrão. Se ela deslocar para o lado, é um erro. Vamos lá, retorna para lá. Nacional, barulho de ligue. Essa transferência para cá agora. Vou começar o giro do meu corpo. Quando eu estiver de frente para cá, vou estar olhando e preparar a defesa. E vou ajustar o pé. E agora sim, esse pé direito tem que deslocar para trás, né, para a direita também, para que eu realinhe a base. Atenção. Isso. Mayara, faz novamente de frente para lá agora. Esquerda na frente, socando com a direita. Perna esquerda na frente, socando com a direita. Mais grande, Apkubi. Isso. Você vai virar para Duitkubi lá para o outro lado. Tá? Então repara no deslocamento do pé direito da Mayara. Atenção. Mais uma vez. Momento da preparação da defesa também. Isso, ok. Pode fazer o soco para cá agora já. Atenção. Ok. E agora vai ser a defesa no meio para frente. Tá? Transferência tranquila. Vai puxar o pé esquerdo, preparar e defender. Mais uma vez, só avançar e defender. Um giro semelhante ao do pulso anterior, mais ou menos 270 graus, né? 180 mais 90. Vai girar no meio. Quando estiver aqui, a defesa vai estar preparada para acontecer a execução. Chute e 2 socos, Apsagi, mão de Libi. Final do Kunsei, a linha final, defende o soca. Mais uma vez. Agora com chute. Chuta, defende, soca. Comando. Mayara vai fazer esse final de frente de novo agora, de frente para cá. Pode avançar mais uma vez, aqui não tem um chute. Isso. Agora, a situação que a gente tem um chute seguido de uma defesa. É a primeira vez que isso acontece no Kunsei. Até então, toda vez que eu chutava e fazia o movimento subsequente, era um soco. O soco tem uma preparação muito discreta.
ele praticamente já está pronto, né? Eu tenho que puxar a mão para cá, mas é muito sutil. A preparação da defesa é um movimento maior, então eu tenho que me preocupar mais com isso. As mãos vão aproximar do abdômen, quando eu flexiono o joelho, eu tenho que preparar a defesa, para na hora que eu pisar, essa defesa acontecer. Então é um erro muito comum as pessoas chutarem, pisarem, para depois preparar a defesa. Não, a preparação da defesa é na hora que eu flexiono o joelho. Faz devagar, Maiara. Ei, chutou, preparou. Flexionou o joelho e já está preparado. Quando desce o pé, acontece a defesa seguida do soco. Mais uma vez. Ei, chutou, preparou, defendeu o soco. Tá? Então, esse é um ponto crítico do Tebuk Sanjan, que é muito negligenciado. E para você tirar uma nota alta no Tebuk Sanjan, as defesas, os movimentos de mão aberta e principalmente essa defesa após o chute tem que acontecer de maneira bem correta. Com mão. Isso pode virar de frente. Atenção, entendeu? Caneta.